Olá pessoal, meu nome é Gabriele Camargo, eu estou no último ano de licenciatura em Física, eu faço parte do programa Residência Pedagógica da Universidade Estadual de Maringá, a UEM, e hoje eu vim conversar com vocês, resolver alguns exercícios sobre o conteúdo de eletromagnetismo. Bora lá! O primeiro é do Enem Libras. Um guindaste eletromagnético de um ferro velho é capaz de levantar toneladas de sucata, dependendo da intensidade da indução em seu eletroímã. O eletroímã é um dispositivo que utiliza corrente elétrica para gerar um campo magnético, sendo geralmente construído enrolando-se um fio condutor ao redor de um núcleo de material ferromagnético, ferro, aço, níquel, cobalto. Para aumentar a capacidade de carga do guindaste, qual característica do eletroímã pode ser reduzida? Então, o que esse exercício está pedindo para a gente? Ele quer que a gente encontre qual é essa característica do eletroímã, que pode ser reduzida, que vai aumentar a capacidade de carga do guindaste. Ou seja, para aumentar essa capacidade de carga do guindaste, que é eletromagnético, a gente precisa aumentar o seu campo magnético, a sua intensidade de campo. Então, pensando lá num material ferromagnético qualquer, enrolando-se um fio condutor nele, como é mostrado aqui na figura, a gente pode pensar em um solenoide. Então, a gente tem que a expressão que calcula o campo de um solenoide é dada por essa aqui, onde o campo, o campo magnético, é igual a μ, que é a permeabilidade magnética no vácuo, a I, que é a intensidade de corrente, N, que é o número de espiras, dividido por unidade de comprimento. Olhando para essa expressão, a gente pode pensar na seguinte relação. μ, I e N são diretamente proporcionais ao valor do campo. Ou seja, se a gente aumenta o valor dessas unidades, o campo também aumenta. E se a gente diminui, o campo também diminui. E aqui o exercício está procurando qual característica da eletroímã pode ser reduzida para aumentar a capacidade de carga do guindaste. E para aumentar essa capacidade, como eu disse antes, precisa aumentar o campo. E com essas características aqui, então, não vai dar, porque se a gente abaixar elas, a gente abaixa também o valor do campo. Sobra pra gente a nossa unidade de comprimento, que é inversamente proporcional ao campo. Ou seja, se eu diminuir ela, eu aumento o campo. Essa unidade de comprimento está diretamente ligada com a distância entre as espiras. Se eu mantenho o número de espiras e reduzo o número da unidade de comprimento, do comprimento, eu tenho uma menor distância entre essas espiras, e, por consequência, um maior campo magnético. Então, a nossa resposta aqui seria a letra B, a distância entre as espiras. Segundo exercício é da UFES. Uma partícula cuja ração massa-carga é igual a 1 vezes 10 elevado a menos 12 kg por coulomb. Penetra em um acelerador de partículas com velocidade igual a 2,5 vezes 10 a sexta metros por segundo, passando a descrever uma órbita circular de raio 1 vezes 10 a terceira metros sob a influência de um campo magnético perpendicular ao plano da órbita. O módulo do campo magnético é igual a. Então, aqui o exercício ele quer que a gente encontre esse campo magnético dessa partícula. A primeira coisa que a gente pode pensar é na força magnética. Como que a gente calcula essa força? A nossa força magnética é dada por essa expressão aí. Q, a carga, V a velocidade, B o campo magnético e seno de θ. Como aqui o exercício diz, passando a descrever uma órbita circular, como essa partícula ela descreve uma órbita circular, a gente tem que a força magnética é igual à força centrípeta dessa partícula. E lembrando lá, a força centrípeta é mv ao quadrado sobre r. Como essas duas forças são iguais, a gente pode igualar essas duas expressões, ficando com essa expressão aqui. Ah, mas por que o seno aqui subiu? Lembra aqui que ele fala sobre perpendicular ao plano da órbita. Então, essa partícula ela entrou perpendicularmente ao campo magnético.
Então, como é perpendicular, seno de 90 é igual a 1. Por isso que esse valor aqui, né, some. Então, a gente iguala aqui a força magnética com a força centrípeta. A gente vai cortar esses V's, né? Aqui tem 2, aqui tem 1. Cortou, a gente chega nessa expressão. QB é igual a mv sobre R. Agora a gente isola o B, né? Que é o valor do nosso campo magnético. E a gente chega nessa expressão aqui. B é igual a mv sobre QR. Bom, o exercício nos deu essa razão, né? Da massa dividido pela carga, que é 1 vezes 10 elevado a menos 12 kg por coulomb. Nos deu a velocidade, que é igual a 2,5 vezes 10 a seta metros por segundo. E nos deu o raio, que é igual a 1 vezes 10 a terceira metros. A gente chega então, né, substituindo o valor nessa expressão. A gente pode manipular isso aqui e chegar nisso. Como que a gente chegou nisso aqui? Bom, a gente multiplica 1 vezes 10 a menos 12 por 2,5 vezes 10 a sexta. Então, a gente multiplica aqui o 1 por 2,5, continua sendo 2,5. A potência, a gente tem menos 12 com mais 6. Então, menos 6. E aí, dividido por 1 vezes 10 a terceira, que é o raio. E aí, calculando isso aqui, a gente chega, né, que o nosso campo magnético ele é igual a 2,5 vezes 10 a menos 9. Por que menos 9? A gente divide aqui o 2,5 por 1, né, continua sendo 2,5. Aí, essa potência aqui, a gente joga ela para cima. Como ela está positiva, ela vai para cima negativa. Então, menos 6, menos 3, menos 9. Então, né, o valor do nosso campo é 2,5 vezes 10 a menos 9. Tesla, unidade de campo magnético é Tesla. Então, a nossa resposta seria a letra B. O terceiro exercício é do Enem. Para demonstrar o processo de transformação de energia mecânica em elétrica, um estudante constrói um pequeno gerador utilizando um fio de cobre de diâmetro D enrolado em N espiras circulares de área A, 2 ímãs que criam no espaço entre eles um campo magnético uniforme de intensidade B e um sistema de engrenagens que lhe permite girar as espiras em torno de um eixo com frequência F. Ao fazer o gerador funcionar, o estudante obteve uma tensão máxima V e uma corrente de curto-circuito I. Para dobrar o valor da tensão máxima V do gerador mantendo constante o valor da corrente de circuito I, o estudante deve dobrar o... Então, ele quer saber o que a gente pode dobrar para dobrar a tensão. A primeira coisa que a gente tem que fazer é lembrar lá da primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm nos diz que U é igual a RI, ou seja, a tensão é igual a resistência vezes a corrente. Então, pensando aqui, o exercício pediu para a gente dobrar a tensão, mas manter constante o valor da corrente. Então, a única opção que a gente tem é dobrar a nossa resistência. Dobrando a nossa resistência, a gente dobra também o valor da nossa tensão. Mas aqui ele quer a resposta relacionado a coisas presentes na bobina. Então, a gente pensa na maneira como a gente calcula o campo magnético da bobina. O campo magnético da bobina ele é igual ao número de espiras, que multiplica a permeabilidade magnética no vácuo, né, o μ, vezes a corrente, dividido por 2 vezes o raio dessas espiras. Voltando aqui para essa expressão, se a gente isolar a corrente, a gente encontra que a corrente é dada por U sobre R. Pegando essa expressão aqui e substituindo no campo da nossa bobina, a gente chega nessa expressão. Agora, a gente pode pensar, como a gente viu aqui, se a gente dobra o R, a gente dobra a nossa tensão. Então, a gente pode pensar em isolar esse R aqui e ver o que dá para dobrar para a gente, consequência, dobrar a nossa tensão. Isolado o R aqui, a gente vê que o raio e o campo magnético eles vão ser inversamente proporcionais ao R. Se eu dobrar eles, aumentar, o nosso R diminui. Sobra, então, o número de espiras, a permeabilidade no vácuo e a tensão. A tensão é o próprio elemento que a gente quer dobrar. A permeabilidade no vácuo é uma constante, então dificilmente a gente vai alterar ela. Então, sobra o número de espiras. Se a gente dobrar o número de espiras, a gente dobra a nossa resistência e também dobra a nossa tensão. Então, a resposta seria a letra A, número de espiras.
Indique a alternativa errada. 2 fios longos e paralelos se atraem quando estão passando por eles correntes elétricas no mesmo sentido. Sim, essa afirmação é verdadeira. 2 fios longos e paralelos se atraem quando estão passando por eles correntes elétricas no mesmo sentido. Se fossem sentidos contrários, eles se repeliam. Letra B. Dobrando-se ao mesmo tempo o número de espiras e o comprimento de uma bobina solenoide, mantém-se inalterado o valor do campo magnético no centro da mesma. Então, a gente tem aqui como calcula, né, o campo magnético em uma solenoide. Então, se a gente dobra o número de espiras e dobra também aqui a unidade de comprimento, o nosso campo mantém a mesma, continua o mesmo. A intensidade do campo magnético no centro de uma espira circular independe do raio da espira? Bom, para calcular o campo magnético, né, nesse caso, a gente tem que é o número de espiras vezes a permeabilidade no vácuo, vezes a corrente dividido por 2R. Então, aqui já dá para ver que essa é a alternativa errada. Né? A letra C é errada e é a que o exercício pede, porque depende sim do raio. Mas vamos ver as outras. Ao se dividir um ímã em 2 pedaços, formam-se 2 novos ímãs? Sim, quando você divide um ímã, o pedaço que saiu se torna um ímã também. O polo norte de um ímã tende, letra E, né? O polo norte de um ímã tende a se alinhar-se com o sul magnético da Terra? Sim, como a gente pode ver na imagem, o polo sul magnético se alinha com o polo norte geográfico e o polo sul geográfico se alinha com o polo norte magnético. O último exercício da UFB tem-se 3 barras, A, B, C, D e F, aparentemente idênticas. Experimentalmente, constata-se que a extremidade A atrai a extremidade D, a A atrai a extremidade C e D repele a extremidade E. O exercício ele quer saber qual barra é ímã, qual barra é ferro, ou se todas são ferro, ou se todas são ímãs. Então, ele nos dá essas 3 barras, A, B, C, D e F, e nos dá essas constatações. A e D se atraem, A e C se atraem, e D e E se atraem. Pensando aqui no primeiro caso, para A e D se atrair, existem 2 possibilidades. Ou A é um ferro, né, e o D é um ímã e elas estão se atraindo, ou ao contrário, né? Ou as 2 são ímãs, e aqui é o polo sul e aqui é o polo norte, ou aqui é o sul, aqui é o norte, e elas estão se atraindo. Então, não dá para saber por essa barra o que é o que. Mas quando a gente vem aqui para a barra D e E, elas estão se repelindo. E isso só pode acontecer se essas barras forem ímãs, porque um ímã nunca vai repelir um ferro. Então, supondo aqui que a D seja o polo sul, né, e o E também seja um polo sul, voltando lá para o nosso exemplo anterior, D aqui é sul, a gente está supondo isso. Então, A aqui necessariamente é norte para ela se atrair. E aí a gente vem para cá. A é norte. Como o D já é o lado sul, o lado C só sobra o lado norte. Então, é impossível que elas fossem se atrair, porque elas teriam que se repelir como são polos iguais. Então, o que sobra para a gente é que A e B são ferro, né, uma barra de ferro, C e D, E e F são ímãs. A letra correta é a letra C. Bom, era esse exercício que eu queria trazer para vocês, né? Eu quero deixar como sugestão de vídeo aí, é um vídeo que vai falar sobre a história do eletromagnetismo, que é do canal Ciência Todo Dia. Aqui tem o link para vocês estarem acessando. Então, é isso, pessoal. Obrigada e até a próxima.